Chegamos finalmente ao nosso último bloco. Nós vamos falar agora da obrigação de prestar alimentos. O Código de Processo Civil de 2015, ele traz para o CPC de 2015 todo o regramento sobre a obrigação de pagar alimentos. Ele, aliás, de maneira muito correta. Ele organiza todo o entendimento jurisprudencial até então existente em relação a alimentos para organizar, seja a cobrança que permite a prisão do devedor de alimentos, seja a obrigação como se fosse o pagamento de qualquer outra quantia que não a dívida de alimentos. Está bastante organizado, eu diria assim, e não mais por leis esparsas, a execução ou cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos. Vamos analisar os artigos que tratam dessa matéria. Diz o 528. No cumprimento de sentença que condena ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixa alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para em 3 dias pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Ou seja, o sujeito é intimado para o prazo de 3 dias. Seja de uma decisão definitiva, seja da sentença, seja uma decisão interlocutória, que fixou os alimentos. Ele tem 3 dias para fazer 3 coisas. Pagar o débito, provar que o fez, ou seja, pagou fora dos autos, ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Prossegue o parágrafo 1º. Caso o executado no prazo referido no caput não efetue pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 517. Lembre-se que nós vimos no bloco anterior que o Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente o protesto do título judicial. E aqui, o parágrafo 1º do artigo 528 está dizendo que o juiz mandará protestar. Ou seja, dada a natureza da obrigação de prestar alimento, dada a sua importância, o juiz, de ofício, determina o protesto deste pronunciamento judicial. Evidentemente, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 517, que trata do protesto do título judicial. Dando sequência ao artigo 528, o parágrafo 2º diz: somente a comprovação de fato que gera a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Ou seja, eu tenho 3 opções a fazer quando sou intimado. Eu pago, eu comprovo que já paguei, eu dou razões, eu justifico a impossibilidade de pagar. E este parágrafo 2º reforça: somente a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Ou seja, repito, pela importância da obrigação de prestar alimentos, a comprovação de que não há condições de pagar deve ser uma comprovação absoluta. Não tem meio qualquer de pagar alimentos. Somente isso isenta o devedor de alimentos de sua obrigação. Parágrafo 3º. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Portanto, o juiz, não só diante do reconhecimento de que não houve o pagamento porque não havia motivos, ou seja, o sujeito poderia pagar sim e não quis e não fez, ele manda protestar e decreta a prisão de 1 a 3 meses do devedor da obrigação de prestar alimentos. Diz o parágrafo 4º, a prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Então, o regime de prisão é regime fechado e há só um benefício. Fica distante, fica separado o devedor de prestar alimentos dos devedores, ou melhor, dos presos comuns. E o parágrafo 5º diz que o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas, ou seja, não é uma alternativa. Eu fiquei preso de 1 a 3 meses por não pagar alimentos e, portanto, aquela minha obrigação foi extinta. Não, de maneira nenhuma. Além de ficar preso, além de ter o protesto do título judicial, você continua devedor das prestações vencidas e das vincendas. Não é uma alternativa para o devedor de alimentos. É sim um meio para forçar, coibir o devedor de alimentos que, reconhecidamente pelo judiciário, não pagou porque não quis, porque tinha condições de pagar. Dando prosseguimento, o parágrafo 6º diz: paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Então, forçado a pagar mediante prisão, em regime fechado, uma vez paga a obrigação, o juiz determina a suspensão do cumprimento desta ordem de prisão. E parágrafo 7º, ratificando aí o entendimento jurisprudencial, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante
é o que compreende até 3 prestações anteriores ao julgamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Ou seja, as 3 últimas e as vincendas. As anteriores às 3 últimas perdem o caráter alimentar. Então, essas sim, as 3 últimas e as vincendas, autorizam a ordem de prisão pelo período de 1 a 3 meses. O parágrafo 8º. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos dispostos neste livro, título 2, capítulo 3, caso em que não será admissível a prisão do executado, e recaindo a penhora em dinheiro, a concessão do efeito suspensivo à impugnação não obsta que o executado levante mensalmente a importância da prestação. É outro entendimento hoje pacífico, claro, na lei, no Código de Processo Civil de 2015. É uma opção do credor de alimentos executar por um rito que permita a prisão ou executar, requerer o cumprimento de sentença como se tratasse de uma obrigação diversa de pagamento de alimentos. Obrigação de pagar quantia certa de qualquer outra natureza. Se optar pelo pagamento de quantia certa como se fosse qualquer outra, não pode juiz determinar a prisão. Essa opção é feita pelo credor e ele arca com os ônus desta opção. Há um benefício só. Diz a parte final desse artigo 8º que, mesmo concedido efeito suspensivo à impugnação, isso não obstará a que mensalmente o credor levante os alimentos por conta da necessidade de recebê-los para a sua subsistência. E o parágrafo 9º, além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento de sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo do seu domicílio. O artigo 516 trata, em seu parágrafo único, das possibilidades de você fazer o cumprimento de sentença em juízo diverso do que proferiu a decisão objeto do cumprimento de sentença. Aqui tem mais uma opção de mudança. O juízo do domicílio do credor da prestação alimentícia. Também pode ser feita no juízo do seu domicílio. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Ou seja, se ele tem um salário a receber, esse pagamento deve ser descontado diretamente na fonte, para evitar que o credor desse salário receba o seu salário e não pague os alimentos. Então a lei, como já, enfim, isso é usual na prática forense, determina que o empregador faça o desconto em folha, não pague essa parcela do seu salário ao devedor de alimentos e sim ao credor de alimentos, depositando diretamente na sua conta. E prossegue o parágrafo 1º do artigo 529, para tornar mais eficaz ainda esta previsão contida no caput. Ao proferir a decisão, o juiz oficiará a autoridade, a empresa ou o empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior ao executado, a contar do protocolo do ofício. E aqui é uma questão muito importante. Uma vez em que você protocola o ofício na empresa onde o devedor de alimentos trabalha, deverá o empregador, já no mês seguinte ao protocolo, ou melhor, ao recebimento seguinte ao do protocolo do ofício judicial determinando desconto em folha, fazer o pagamento ao credor de alimentos. Isso é para evitar que, em alguma medida, o devedor de alimentos consiga um atraso nesse desconto. E sob pena de incorrer em crime de desobediência. Tudo para forçar, para fomentar o cumprimento de uma obrigação de prestar alimentos. Diz o parágrafo 3º, uma outra norma nova e extremamente interessante, que torna efetiva a execução ou cumprimento de obrigação de prestar alimentos, sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto da execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% dos seus ganhos líquidos. Isso quer dizer, o juiz determina que a pensão de alimentos seja de 20% do valor do salário do devedor de alimentos. Só que existe um passivo, existe um valor que não vinha sendo pago. E uma vez em que esse sujeito, além desses 20%, pode, em até 50% do seu salário, ser descontado, o débito das parcelas vencidas pode ser parcelado
para que, desde que não ultrapasse 50%, o credor de alimentos receba a sua verba em integralidade. Portanto, receberá, dentro do meu exemplo, 20% da parcela mensal, 20% do salário do seu devedor de alimentos, e até 30%, para que não ultrapasse os 50%, o parcelamento das parcelas vencidas de alimentos. É uma norma, volto a dizer, extremamente feliz para satisfazer a obrigação de prestar alimentos, torná-la efetiva. E a previsão do crime de desobediência faz com que o empregador cumpra com exatidão essa ordem judicial. O artigo 531 traz uma norma importante. O disposto neste capítulo aplica aos alimentos definitivos ou provisórios, ou seja a prisão, seja o desconto, seja o parcelamento, o que for. Todas essas normas que nós vimos agora em relação à obrigação de prestar alimentos são aplicáveis, seja uma obrigação definitiva, seja uma obrigação provisória de pagar alimentos. E, para reforçar todo esse entendimento doutrinário da importância da obrigação de prestar alimentos, diz o artigo 532, verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, de maneira imperativa, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Ou seja, o juiz, se verificar que o devedor de alimentos está fugindo da obrigação de pagar alimentos, se esquivando da obrigação de pagar alimentos, ele vai ter o risco de incorrer na prática do crime de abandono material, ao qual o juiz oficiará ao Ministério Público para tomar as medidas para dar início ao procedimento criminal. Com isso, meus amigos, nós terminamos a análise da obrigação de cumprimento de sentença de prestar alimentos e vimos antes cumprimento de sentença definitivo e provisório e liquidação de sentença. Muito obrigado e um grande abraço para vocês.